Bom, vamos dar continuidade aqui a série de vídeos sobre pensamento e filosofia jucaxiana. Acho que agora está na parte 5, depois eu confirmo. Então vamos falar nesse vídeo sobre genismo, que é uma das ideias mais importantes que eu tive. Mas eu acho que a mais importante chama metaética científica, que a gente vai deixar no próximo vídeo, um outro vídeo. O genismo, que dá o título do meu livro do genismo, ele teve digamos assim, uma origem por volta da década de 80, 1980, por aí, 1982, mas ele não chamava, essa filosofia não chamava genismo, ela chamava inicialmente a filosofia genética. Por que a filosofia genética? Bom, como a gente viu nos vídeos anteriores, nós vimos que é ilógico a crença em Deus. As religiões, de modo geral, são arbitrárias e são totalmente desprovidas de lógica. Porque um Deus bom, basicamente, tem várias razões, a gente viu no outro vídeo, mas se você pensar, você pensa. Tem uma criança que está sendo estuprada agora, tem um Deus que é supostamente bom, todo-poderoso e onisciente. Qualquer pessoa boa, se soubesse que tinha uma criança sendo estuprada ali do lado, aí na tua frente, iria fazer alguma coisa, né? Porque o livre-arbítrio da criança ela não quer. Ela está pedindo para sair desse martírio. Então, como um ser bom que é todo-poderoso, deixa isso acontecer até a morte da criança. É algo que contraria os fatos, né? Ou seja, se está acontecendo isso, se tem um Deus bom e todo-poderoso que pode fazer alguma coisa e não faz, então é porque não existe. Bom, a partir da constatação de que Deus não existe, que não existe alma e é tudo um conto de fadas, então a gente começa a pensar na essência da vida, na importância da filosofia em um sentido mais realista e mais científico. Então, aí surgiu o embrião do genismo, chamava filosofia genética. Na filosofia genética, a gente parte que todos os seres vivos, eles têm uma série de algoritmos mentais que são intrínsecos, são genéticos, são codificados no cérebro. E que, por exemplo, a fome, a raiva, o medo, né, os instintos de sobrevivência, acho que são milhares de algoritmos que ajudam a sobrevivência do ser vivo. Tanto é assim que, por exemplo, um jacaré, uma cobra, algum bicho nasce sem nenhum tipo de cuidado de mãe, de pai, de nada, ele consegue sobreviver, né? Então já existe codificado na biologia do ser vivo uma série de programas mentais que eles vão ser executados no momento apropriado. Então, a filosofia genética, que é o embrião do genismo, que começou por volta da década de 80, ele dizia o seguinte: você não pode mudar seus algoritmos mentais. Você não pode, digamos, dizer assim, não, agora eu não vou ter ciúmes, agora eu não vou ter raiva, agora eu não vou sentir amor. Você não pode controlar os seus instintos, as suas emoções. Você pode controlar as ações. Por exemplo, você sente raiva, você pode controlar a sua vontade de agir com essa raiva. Mas você não pode controlar, digamos assim, a vontade. A vontade é uma coisa genética. Então, por exemplo, considera um padre. O padre ele tem uma ideologia que ele deve servir a Deus, né? Então ele vai, e uma das doutrinas diz que ele tem que ser celibatário. Ou seja, ele tem que negar o sexo, ele tem que negar toda uma parte importante da biologia dele para servir um ser que não existe. A filosofia genética
Ela diz, não, você não pode ir contra, você não deve ir contra totalmente a sua biologia, mas você pode colocar a sua ideologia, a sua filosofia, no sentido de dar uma meta cultural para você, de dar um objetivo. Então, a filosofia genética dizia o seguinte: você tem que seguir os seus genes e não ir contra eles. Então, assim, um padre está totalmente contra, digamos assim, a biologia dele. Então, ele vai ter sofrimento, ele vai ter estresse, ele vai ter um monte de coisa, né? Ele vai sofrer desnecessariamente porque ele está contrariando uma parte importante dos instintos dele, da biologia dele. Então, a filosofia genética diz, então, a primeira coisa que você tem que fazer é você tem que adequar a sua cultura à sua biologia e não ao contrário. Né? Não ao contrário, ou seja, tentar adequar a cultura à biologia, porque a biologia você vai entrar em conflito, porque a biologia você não pode mudar. Então, essa é a base da filosofia genética. Inclusive, eu até dizia na época que eu acho que muita da loucura, a loucura, ela é decorrente. A loucura é decorrente, pode ser decorrente desse conflito. Então, como às vezes a pessoa está em conflito com a sua cultura, tá, com a sua biologia, então o que o corpo faz? O cérebro tenta fazer? Ele tenta te libertar da cultura opressora. Então ele pode fazer você ficar louca, para você não ser escravizada pela sua cultura, né? Tentar de alguma forma se livrar de uma cultura que está te oprimindo. Então a filosofia genética tem um pouco a ver com psicologia. Inclusive, eu acho que o Freud falava, né, que você se oprimir muito, tipo sexualmente, você vai sofrer, vai ter neurose, vai ter um monte de coisa. Então, essa é a primeira parte do genismo, ele é baseado na filosofia genética, que você tem que adequar ao máximo. É claro que você não pode ir contra a ética, você tem uma ética, e essa ética tem que ser respeitada, porque você não vai fazer as pessoas sofrerem porque você quer satisfazer seus instintos, não é assim também. Você tem que satisfazer o máximo possível as suas necessidades biológicas, seus instintos, seus algoritmos mentais, desde que esteja adequado a uma certa ética, uma certa moral. Que a gente vai estudar a metaética científica, que eu acho que é a mais importante de todas as ideias que eu tive, chama metaética científica, que a gente vai ver posteriormente. Depois da filosofia genética, que é essa filosofia que tenta adequar a sua cultura às suas regras epigenéticas, seus instintos, a sua biologia, vai surgir o genismo, que eu vou falar no próximo vídeo em seguida.